Bom dia, Rafael. É a Fátima aqui, Rafael. Olá, Fátima. Tudo bem? Tudo bom? Não, só passei para ver se estava tudo ok, mas eu vou aproveitar e deixar aí no chat o link da lista de presença já para você, tá bom? Ah, ok. Eu peguei aqui na planilha, mas eu te agradeço já pela... Não, é que eu passei agora para uma outra professora que não estava conseguindo abrir a planilha e ficou gravado aqui, eu já vou adiantando. Daqui a pouquinho alguém já te passa o host aí, tá bom? Tá ok. Muito obrigado, Fátima. Obrigada a você. Prazer em revê-la, hein? Prazer também. Deixa eu correr as outras salas. Bom Tchau. evento. Até a nós. Oi, professor Rafael, tudo bem? Olá, Aqui é bom a dia. minha parte da equipe do STEM. Eu vou te passar o host da sala, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Aí você tem alguma dúvida? Precisa de alguma ajuda? Não, não. Tá tudo certo. Muito obrigado. Então tá bom, boa apresentação para todo mundo aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais. Olá, Bom Adriana. dia. Bom dia. Então, você está organizando essa sala, professor? Sim. Eu queria só para me basear aqui, que os alunos estão na faculdade me esperando. Eu estou na ordem da primeira palestra? A senhora está na segunda apresentação. Tá bom, pronto, obrigada. Gostaria de ser a primeira? Precisa ser da primeira? Se não for trabalhar a logística, porque Não. hoje é prática na clínica escola, eu deixei um preceptor organizando meus alunos, eu falei para eles que eu ia dar palestra e já ia, né? Então, se não for atrapalhar vocês, eu preferia Não. sim. Não há problema algum, eu posso alocá-la aqui. Tá A senhora vai joia. fazer a apresentação no lugar do Francisco? Do Francisco Valmor, é da equipe. Eu, Francisco Ok, Valmor, professora Giderlene e professora Lenice. Somos o grupo desse trabalho. tá bem. Tá, Ok, eu aguardo seu chamado. Obrigada. muito obrigado. Bom dia, professora. Bom Bom dia, dia. professor Rafael. Bom dia, Elenir. Como vai a senhora? Professora Leni, perdão, bom dia. Bom dia, sem problema. O pessoal está demorando a entrar na sala, né? Sim, sim. Um minuto aí para o início da sessão.
Adriana e Helenir, eu vou aguardar mais 2, 3 minutos para a gente iniciar, tudo bem? Tranquilo. Ok. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Sim, eu escuto. É que eu estou sem fone, né? Então, não sei se tem necessidade, mas eu acho que você me ouve, né? Não, eu ouço bem. Ok. O meu trabalho vai ser o último? Ou já... Bom, na minha lista aqui, o seu trabalho é o último a ser apresentado. Ok. Só uma pergunta. Você quer que eu mande o link ou você me dá acesso? Não, você vai ter acesso aí ao compartilhamento de tela. Aqui no Share, né? Share Sim, Screen. isso Aham. mesmo. E eu uso o PDF ou pode ser o PowerPoint que eu preparei? O que for da sua preferência, Ok. Tá ótimo. Muito obrigada. por nada. Só não abrir a câmera, né? Para que Agora, você me veja. Tá bom. eu estou aguardando só mais alguns minutos para Sim, ver sim. se o pessoal começa a entrar um pouquinho. Tá bom. Eu fico aguardando aqui. Ok, Obrigada. obrigado. Bem, vamos dar início então às apresentações. Começando pelo trabalho Utilização da eletroencefalografia quantitativa como adjuvante no ensino de neuroanatomia funcional para acadêmicos. Professora Adriana, nós temos 8 minutos para apresentações, previsto 5 minutos para eventuais arguições, ok? Ok. Só um minuto, vou compartilhar aqui. Só me confirme, por favor, professor Rafael, se a tela está ok? Sim, conseguimos. O áudio está ok, da minha voz também? Sim, por favor. Ok. Então, vamos iniciar. Bom dia a todos. O trabalho a respeito da utilização da eletroencefalografia quantitativa como adjuvante no ensino de neuroanatomia funcional para acadêmicos. Então, bem sabemos que o estudo da neuroanatomia dispõe de diversas ferramentas didáticas, incluindo peças anatômicas, biológicas,
plásticas, meios eletrônicos e estudos de caso. Dentre as técnicas mais utilizadas está o uso tradicional do uso de cadáveres humanos dissecados. Porém, temos uma lei federal 8.501 que restringe esse uso e estabeleceu critérios em aulas práticas, reduzindo assim o número de cadáveres doados. Portanto, o ensino de neuroanatomia pode tornar-se um pouco maçante, entediante, dependendo da opção pedagógica adotada pelo próprio docente, sendo essencial que o mesmo procure técnicas que instiguem a reflexão, a uma maior vivência, a essa maior interação, autonomia com a própria disciplina, correlacionando com outras disciplinas. Dentre estas alternativas, utilizamos na disciplina como recurso complementar tecnológico, haja vista a própria tecnologia já, essa geração dos nossos discentes já atrai bastante, então utilizamos essa alternativa que é o EEG quantitativo, em que vai ter o intuito de facilitar exatamente essa visualização, essa presença do aluno na realização de uma aula prática, correlacionando a estrutura anatômica e a função, na medida que permite ver em tempo real o que aquela estrutura cerebral está desempenhando, né, através de traçados que, dependendo da posição do eletrodo no crânio do ser humano, a gente vai correlacionar com a estrutura neuroanatômica. Então, essa eletroencefalografia quantitativa, ou também chamada como mapeamento cerebral, fornece informações sobre estas ondas cerebrais. Através dela, vamos identificar, então, regiões específicas que vão dar uma resposta mais acelerada, menos aceleradas, em que colocaremos como a imagem os eletrodos no crânio do paciente, através de uma touca para maior fixar esses eletrodos, com um amplificador que está do lado aqui da figura. Este amplificador, ele vai captar, então, a mensagem da atividade elétrica cerebral para um software no computador. E isso vai nos permitir, então, obter dados daquela região neuroanatômica. É um procedimento não invasivo, não emite radiação, assim como também não causa desconforto, indolor, prurido, ou algum tipo de lesão dermatológica. Essas correntes, elas são registradas através de um software, como eu falei agora, ou seja, em um gráfico, vai me expressar através de ondas, em que eu vou demonstrar isso aí depois para o próprio o cérebro da própria pessoa. Então, o objetivo de relatar aqui esse trabalho foi exatamente colocar este recurso como adjuvante no ensino de neuroanatomia funcional para estudantes do curso de fisioterapia. A nossa metodologia, um relato de experiência, tá? O local, então, inerente especificamente ao curso de fisioterapia do Centro Universitário Uninova UFAP. As aulas foram ministradas 3 de agosto a 1 de outubro de 2022, teve caráter misto, ou seja, 50 minutos de exposição teórica. Eu mostrava a estrutura do cerebelo, da área frontal, temporal, e logo após eu colocava, então, a parte prática com as estruturas e com as ondas cerebrais no próprio laboratório de neuroanatomia, em que essa explanação eu convidava um aluno voluntário, e como aqui na figura eu estou demonstrando, o aluno ficaria, então, sentado em posição em sedestação, colocaria os eletrodos, e o software do meu computador eu coloquei, então, na tela. Claro, o aluno discente ficaria de costa para não dispersar a atenção, e depois ele visualizou em outro aluno. E eu estava explicando aqui em tempo real o que estava acontecendo com o cérebro dela. Bom, essa eletroencefalografia é através de um equipamento TQ7 da Brain Training, e a metodologia me trouxe, então, dados qualitativos como base de depoimento, que os alunos ficaram, assim, encantados, né, assim, muito atentos
quando a participação foi muito mais efetiva no próprio engajamento de questionamentos, de perguntas, né, em relação àquela área, aquele traçado, que eu estava mostrando aqui como na figura. Os traçados é onde exatamente meu dedo está aqui. Cada traçado que eu estava explanando era cada região dos eletrodos que estava simultaneamente na região do cérebro do aluno. Bom, e os nossos resultados é exatamente isso que eu coloquei agora há pouco, né? Então, despertou a curiosidade, né? Porque depois da aula teórica da peça anatômica, eu colocava em tempo real o que aquela peça está no cérebro de vocês. E houve muita empolgação, interesse, inclusive interesse de, eu quero fazer, então, um projeto de extensão, despertou de professor, vamos fazer uma pesquisa em pessoas assim, então eles começaram a entrar exatamente no universo clínico, né, para ansiedade, para depressão, para TDAH, eu sou assim, professora, eu sou muito dispersa, então começou exatamente uma correlação muito interessante, como sendo eles, né, um próprio objeto de estudo da disciplina correlacionando com o próprio equipamento. Minhas considerações finais, tendo como base a metodologia que a gente discente, tem que estar incrementando cada vez mais dentro de cada área, especificamente a minha área de neuroanatomia funcional, e aí esse próprio nome me remete a mostrar a função e não só a peça neuroanatômica. E quando eu penso nessa questão de função, eu precisava um cérebro em tempo real mostrar para eles, e isso foi muito interessante, no sentido de eu observei esse engajamento durante a realização, como o próprio entendimento. Então, quando eu corrigi as provas teóricas, eu observei o quanto eles compreenderam muito mais, de forma muito mais simplória, muito mais objetiva mesmo, do que eu estava colocando de conteúdo relacionando a estrutura neuroanatômica com a função daquela área do conteúdo ministrado. Há necessidade, obviamente, de estudos mais elaborados, com a aplicação de uma avaliação específica, como eu coloquei agora há pouco, minha avaliação foi qualitativa, um relato de experiência, e que, assim como a mim, como o coordenador e os discentes, assim, foi um momento muito único, e a gente queria exatamente agora ter mais, né, uma aplicabilidade de um questionário, uma avaliação, para mostrar mais essa padronização dos parâmetros da sala de aula, a fim de confirmar essa tendência tecnológica com recurso das aulas pedagógicas, aulas práticas, em quaisquer que sejam as disciplinas possíveis. Então, eu estou à disposição para algum questionamento e espero que tenha sido claro aí nosso relato de experiência. Muito obrigado, Adriana. Sim, foi muito claro. E antes de abrir a perguntas para a audiência, eu gostaria de entender um pouco melhor como que você fez a avaliação desses alunos depois. Ou se nesse momento você implementou essa experiência de aprendizagem para então refletir como seria uma eventual avaliação desses alunos. Exatamente, professor Rafael. Então, foi o semestre passado, né? Então, minha intenção é exatamente como eu coloquei nas considerações finais, como você expôs agora. Eu tenho agora elementos mais palpáveis, eu coloquei no sentido de, eu nunca tinha levado, né, na sala de aula o aparelho, assim, é um aparelho que também, isso dificulta, eu compreendo, alguns colegas, ele tem todo um custo, é um aparelho de muita sensibilidade para captar essas ondas cerebrais, então eu tinha que ter um ambiente, eu tinha que ter uma colaboração, mas eles ficaram tão interessados em uma turma grande, professor, uma turma de terceiro período de entrada, que a gente tem uma média de quase 55 discentes. Então, foi uma turma que eles colaboraram, era uma turma grande, colaboraram no sentido de, gente, vai ter que ter silêncio, se possível, acho que quem estiver perto de mim vai desligar o Wi-Fi. Então, teve toda uma colaboração, que para mim foi um relato de experiência, foi a primeira vez que eu fiz, então, eu sim quero aprimorar, foi um teste piloto da disciplina, para a gente ver essa possibilidade
E como eu coloquei, né, quando a gente entra com recurso tecnológico em tempo real, numa estrutura do corpo humano que eles visualizaram no quadro soft do traçado, eles se encantaram, porque eu coloquei algumas atividades naquele momento, atividade de alguém ler para ela escutar, então, atividades da área da escuta, numa área temporal, a gente via um traçado. Depois eu pedia para ela própria ler, depois eu pedia para ela escrever. Então, eu coloquei algumas atividades em áreas motora, área da atenção, concentração, e que a gente via em tempo real. Logo após, a própria aluna gerou um relatório, a própria aluna falou, professora, tudo, eu disse, não fala nada, a gente vai só ver o que está acontecendo no seu cérebro, eu vou te falar o que a gente viu e você confirma sim ou não, se você quiser se expor, já que você foi voluntária. E tudo que a gente relatou, ela confirmou. Esta área aí posterior, eu tenho dificuldade com sono, essa área anterior, tem hora que eu estava lendo aqui, professora, e eu tenho uma dislexia, eu troco às vezes as palavras, as letras. Então, foi muito interessante a participação deles. Olha, professora, eu gostaria de parabenizar a senhora e a sua equipe, porque é uma experiência que creio que deva ter garantido um ótimo engajamento, como você já comentou, e esse é o nosso desafio enquanto professor, né, principalmente nos dias de hoje, favorecer esse engajamento, mostrar a aplicabilidade daquilo que a gente está ensinando. Então, creio que foi uma atividade excelente. Parabéns aí pelo desenvolvimento. Eu gostaria agora de abrir questões para a audiência. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A professora Adriana e a professora Helenira, aqui presente também. Sem mais, muito obrigado, professora Adriana, parabéns pela apresentação. Obrigada, eu peço licença a todos para me retirar da sala, porque eu vou para a clínica escola, os alunos estão me esperando. Ok, professora, eu já, por favor, peço só que a senhora registre sua presença. Tá ok. Eu deixei o link no chat. Tá bom, obrigada. Em seguindo a ordem de apresentação, professor Daniel de Oliveira está presente? Olá, professor Rafael, estou aqui sim. Ok, você poderia dar início à apresentação, por gentileza? Vamos colocar aqui a apresentação. Trabalho do Daniel e da Daiane Pinheiro, intitulado como Protótipo de Chatbot Assistente utilizando inteligência artificial e o modelo GPT-3. Os senhores têm 8 minutos para a apresentação. Bom, já vi aqui que não chegou a... Isso é incrível, como eu disse, foi épico. Daniel, conseguimos ver sua tela agora. Ai, que... Peço a gentileza dos demais colaboradores manter o microfone fechado, por gentileza, com exceção do professor Daniel. O microfone está fechado? Não. O meu computador ele fica travando aqui na hora de apresentar a tela. Talvez eu tenha que reiniciar. Será que alguém pode... Alguém vai na minha frente, eu reinicio aqui e já retorno. Tá ok. Na ordem da apresentação, Matheus Araújo.
Michel Calil, está presente? Sim. Bom dia, professor Rafael, estou presente. Bom dia, Michel. Você poderia dar início à apresentação do seu trabalho? Sim. A partir de agora, você tem 8 minutos para a apresentação. Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer... Michel, desculpe interrompê-lo, mas o seu áudio está muito baixo. Professor, melhora? Professor Rafael? Não, continua bem baixo. Continua baixo? Vou precisar sair, entender o que está acontecendo aqui. Bem, vamos... Teste, som, continua baixo? Parece ter melhorado um pouco. Pode prosseguir, Michel, por gentileza. Vou tentar falar um pouco mais alto, então. Já está conseguindo visualizar, professor? Sim. Então, vou iniciar, ok? Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo aceite do nosso trabalho, em nome de nossa instituição. Somos do Uniptan, do Grupo AFIA, nossa instituição de São João del Rei, e trouxemos como uma prática inovadora um concurso de e-book como prática inovadora de ensino. Esses foram os autores, professor Gustavo, Marcel, Marcele e eu, e assobiar o uso de recursos digitais na aplicação das metodologias ativas de ensino. Qual foi a situação problema identificada, né? Então, essa prática, essa metodologia aconteceu no curso de odontologia da nossa instituição, na disciplina de cirurgia oral. E o que nós identificamos e percebemos? A cirurgia oral, ela é uma disciplina fundamental para a construção cronológica do aluno dentro do curso. Então, muitos conceitos básicos a gente precisa trabalhar nesse aluno, e ao longo do semestre ele vai evoluindo na complexidade até que ao final de um semestre ele já seja capaz e ele já executa procedimentos cirúrgicos em pacientes. Então, é uma disciplina que o aluno ele inicia praticamente sem domínio nenhum do conteúdo e finaliza ao final do semestre fazendo procedimentos cirúrgicos no paciente. Então, é uma construção significativa em termos de complexidade na mente do aluno e na sua habilidade. E o que nós identificamos? Que quando a gente começava essas disciplinas, né, a gente passava esses conceitos básicos no início, e na segunda etapa, ali dentro do semestre, quando ele precisava aplicar muitos desses conteúdos que eram básicos e obrigatoriamente ele precisava dominar, acabavam se perdendo. Então, nós tínhamos alguns insucessos recorrentes na retenção e aplicação desse conteúdo. Então, isso a gente vinha identificando de semestre a semestre turmas diferentes. Então, identificamos que havia um problema e nós precisávamos corrigir esse problema. Qual foi a solução proposta? A solução proposta foi tentar criar uma prática de metodologia ativa de ensino, porque nós começamos a observar que esses conteúdos básicos de qual é o tipo de instrumental, para que serve o instrumental, o nome dele, aqueles princípios básicos, as nossas atividades em sala de aula, elas eram muito mais expositivas. A gente utilizava práticas, metodologias ativas mais ao longo do semestre, mas nesses iniciais a gente acabava não usando. Então, nós vimos que isso era um problema. Então, a gente precisava criar uma prática que fosse capaz de inserir o aluno como protagonista, porque a gente não estava tendo êxito na nossa proposta. Tivemos a ideia, então, de utilizar aqueles objetivos cognitivos mais complexos da taxonomia de Bloom, então, pensar em colocar o aluno para criar, sintetizar, colocar ele
né, como, de fato, o centro da construção do saber, e envolver o aluno nessa dinâmica, explorando as suas habilidades, para que a gente pudesse, então, no final, ainda gerar um produto. Então, assim, fomos pensando, primeiro, em qual era o nosso problema, depois qual era o nosso target, e aí veio, então, a construção de um concurso de e-book. Dividimos em grandes grupos, então a sala foi dividida em grupos de 20 alunos, foram 4 grupos, então foram grandes grupos, e essa ideia mesmo. O tema foi comum para todos, então era a mesma temática que todo mundo tinha para desenvolver o seu e-book. Indicamos a literatura de referência para a gente garantir que o aluno ia construir o trabalho com o conteúdo que a gente utiliza normalmente, e a plataforma Canvas foi o recurso digital indicado para o aluno. O e-book vencedor seria catalogado na biblioteca da instituição e virar referência bibliográfica complementar na disciplina de cirurgia oral. Então, esse seria o prêmio para a equipe vencedora, inclusive potencializando já o currículo Lattes desses alunos ainda durante a graduação. Como resultados, então, os alunos, nós observamos que eles desenvolveram habilidades de organização e distribuição de tarefas. Então, dentro desses grandes grupos, eles precisaram definir quem ia ser o corpo editorial, quem ia estar responsável pelo design daquele e-book, utilizaram as próprias habilidades que eles já têm, dominar recursos de internet, Instagram. Então, trouxemos uma plataforma que ficou atrativa para eles, e eles aprenderam a utilizar um recurso diferente, porque eles nunca tinham trabalhado com o Canva. A prática contribuiu gerando um produto para a comunidade acadêmica, que ficou catalogado na biblioteca, e nós identificamos nas práticas clínicas um maior domínio do conteúdo por parte dos alunos em relação às turmas anteriores. O que antes acontecia de um aluno no meio de uma clínica parar o professor, como é mesmo o nome desse instrumento, ver que o aluno não sabia, às vezes, fazer uma montagem de uma mesa, isso foi minimizando, praticamente desaparecendo na disciplina, e por vezes a gente observava que quando o aluno tinha, ao invés de recorrer ao professor para fazer uma pergunta muito básica, eles recorriam ao próprio e-book, que já estava validado por toda a equipe. Então, nossas considerações finais, nós entendemos que envolver o aluno na construção do conhecimento foi fundamental para que a gente conseguisse corrigir um problema dentro da disciplina, explorar as habilidades para aumentar o interesse e o engajamento desse aluno. Também é de suma importância entender que novas gerações estão chegando e a gente precisa compreender e colocar para a realidade deles algo que realmente faça sentido e que aí seja interessante para eles se engajar. Potencializar habilidades necessárias para a realização de atividades futuras. Então, nós já estávamos fazendo com que eles aprendessem a trabalhar em grupo, porque na disciplina de cirurgia eu preciso que eles trabalhem em grupo. Eu tenho cirurgião, eu tenho auxiliar, eu tenho circulante, e se eles não trabalharem de forma coordenada, não souberem ouvir o outro, ouvir a opinião do outro, a gente vai ter problema. Então, a indicação para que fosse feito em grupos e não individualmente, tinha esse sentido. E, além disso, eles tiveram que, ao final da construção, apresentar esse e-book para os colegas. Então, é muito importante que um profissional da saúde saiba se comunicar, para que ele converse com o paciente, explique, né, de uma forma coerente o que ele está se propondo a fazer. Então, a gente já estava desenvolvendo habilidades que ele vai usar futuramente. Então, estimular o aluno, dar reconhecimento, dar visibilidade, que foi o que nós fizemos, né, com o resultado desse e-book. Então, foi protocolado, catalogado na biblioteca, e, além disso, a equipe vencedora apresentou o e-book para outro período, um período abaixo, mostrando a construção do trabalho deles, o desenvolvimento, e eles tiveram essa experiência também. Então, gostaria de agradecer, trouxemos essa experiência que foi inovadora e significativa para o nosso curso. Meus contatos estão nesse QR Code, fico à disposição dos colegas. Muito obrigado pela apresentação, Michel. Eu queria só fazer uma questão a vocês. No caso, você disse como um concurso, né? Houve algum processo avaliativo desses trabalhos? Sim, houve sim. Então, nós submetemos todos os e-books, e aí às cegas, né, nós removemos o nome dos alunos para todo o corpo docente do curso de odontologia.
Então, foram 4 e-books construídos, nós removemos os nomes dos alunos, todos os professores receberam, fizeram uma análise e votaram, né, colocaram ali as suas considerações, se havia, né, uma distribuição coerente, se ele estava bem construído, se a temática estava de acordo com a disciplina, e consideraram qual era o e-book dentre os 4 que eles entendiam que era o melhor para ser uma obra de consulta. Então, todos os professores do curso participaram, né, desse processo, e, ao final, o e-book que ficou melhor classificado foi o vencedor. E os alunos receberam alguma nota por isso? Essa atividade, ela fazia parte da disciplina, então ela tinha uma nota, né, avaliação do professor da disciplina, em termos assim, de participação, comprometimento, engajamento. Então, sim, ela foi pontuada dentro da disciplina. Tarde toda? Pois eu venho. Ela foi pontuada dentro da disciplina, sim. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento, Michel. Agora, a audiência, alguém gostaria de fazer alguma questão? Bem, Michel, muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, professor. Dando continuidade, professor Daniel. Vamos lá agora ver se vai dar. Vamos tentar novamente. Acho que ainda não, né? Não, tem uma colega presente, Daiane, se ela quiser também fazer a apresentação, é possível. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem? Olá, Daiane. Oi, eu vou tentar abrir aqui então, só um momento. Apareceu aí? Sim, Daiane. Tá certinho? Sim, sim, e escutamos bem também. Vamos fazer assim, Dani, de repente você, então... Eu vou falando e peço para você avançando, por favor. Pode ser. Não está no modo de apresentação ainda, tá? Professor Daiane, se possível, apenas coloque a apresentação no modo de apresentação, por gentileza. Talvez você tenha que compartilhar de novo a tela. É, só um minutinho, vou sair aqui. O Zoom tem essas... Você tem que colocar no modo de apresentação e compartilhar. Não está aparecendo na forma de apresentação para vocês? Não, aparece a tela principal do PowerPoint. Bom, vocês preferem ser a próxima equipe a apresentar? Eu passo a palavra para outra. Não, só um momento, só um momento. Eu vou tentar de novo. Peraí, só um minuto. Pela terceira apresentação de gamificação,
Estava com dificuldade. Bom dia, professor Marcondes, seja bem-vindo. Apareceu agora? Agora sim. Ah, tá. Desculpa. Por nada. A partir de agora, 8 minutos para apresentação. Ok. Então, bom dia a todos, os colegas professores. Então, eu sou o professor Daniel de Oliveira, aqui da Unigran-Rio, do Programa de Pós-Graduação de Ensino das Ciências, junto com a minha parceira aí, Daiane Costa, né, que faz parte do NAPED aqui da Unigran-Rio. E nós temos aqui para apresentar para vocês um protótipo, né, um chatbot para auxiliar alunos de ensino à distância, né, usando aí o tão famoso já modelo GPT-3, que é o mesmo modelo do chat GPT, né? Daiane, pode avançar, por favor. O formato que a gente imagina, né, dos projetos, a gente vê que hoje em dia o avanço da tecnologia, né, principalmente dos modelos de inteligência artificial, principalmente agora, né? Parece que nesse ano de 2023 a gente está vendo um boom das tecnologias, mas na verdade elas já existem há muito tempo, né? Uma popularização dessas ferramentas em função da facilidade que elas trazem e da percepção que a gente tem hoje da facilidade desses modelos, né? Juntamente, aí, claro, com o crescimento da cultura digital que permitiu que a gente tenha cursos à distância, hoje em dia, de uma forma muito mais participativa dos alunos do que alguns anos atrás, né? A evolução do ensino à distância teve um boom agora nos últimos 5 anos, né? E aí, claro, as técnicas de inteligência artificial, como a gente bem já ouve falar por aí, né? São ferramentas que elas não são efetivamente inteligentes, né? Elas reproduzem aspectos cognitivos, né? São modelos de algoritmos, modelos de programação que artificialmente, né, representam ou dão a entender que são inteligentes, né? Mas de fato eles não são. Daiane, pode avançar, por favor. Dentro desse conceito, né, a nossa proposta aqui é usar o que é chamado de agentes conversacionais, né? Então, hoje em dia a gente já verifica, a gente já participa, usa essas ferramentas, principalmente em atendimentos de banco, por exemplo, né? Atendimentos automatizados que no nosso dia a dia a gente acaba utilizando, e agora isso está começando a crescer, obviamente, dentro do contexto de ensino à distância, dentro dos ambientes virtuais, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando com processamento de linguagem natural e machine learning, né, aprendizagem de máquina, e que são técnicas aí que conseguem entregar uma forma de resposta, né, uma análise de texto que é muito semelhante com a semântica que a gente consegue utilizar, né? Então, esses modelos, eles pegam textos, pegam exemplos de treinamento que a gente passa para a máquina. Desses exemplos, ela consegue tirar a semântica da formação, estatisticamente, como as palavras se conectam, né? E conseguimos aí, a partir disso, criar modelos de conversação, né? Dentro desses modelos, o modelo GPT é um modelo que ganhou muita popularidade ultimamente. Ele não é o único, né? Mas ele está muito em voga porque ele consegue realmente, com base numa informação prévia que você dá para ele, não precisa nem ser muita coisa, ele já consegue entregar respostas bem precisas para o usuário, né? E aí o GPT, além de ser preciso, ele consegue lidar com grandes quantidades de dados, né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a Wikipedia, né, a gente sabe que tem um volume de dados muito grandes, ela é 0,6% da base de dados que consta no chat GPT, por exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia da quantidade de dados que ela consegue tratar. Pode avançar, Daiane, por favor. Então, nosso objetivo é propor um chatbot usando o modelo GPT,
né? E auxiliar tutores em disciplinas, né? Claro que houve uma ideia inicial em construir um tutor virtual, mas a nossa proposta não é essa, né? Não é ter um robô que substitui o tutor, ok? E aí, claro, ele vai funcionar como um assistente dentro dos encontros remotos e assíncronos das disciplinas, ok? Pode avançar, por favor. A metodologia de desenvolvimento, então, foi assim, começamos com a escolha do modelo de linguagem, né? Então, a gente desenvolveu esse robô, a gente programou ele, né? Definimos um escopo das respostas, dado uma disciplina específica, né? Aí nós fomos para a etapa onde desenvolvemos o chatbot, né? Então, a disciplina definida é relacionada a conteúdos de educação à distância, tecnologias educacionais, metodologias ativas. Depois a gente integrou isso com o AVA, um ambiente virtual, desenvolvemos um banco de dados para uma posterior análise desses dados, né? E fizemos testes, né? Para a gente verificar a precisão desse modelo. Pode avançar, né, por favor. Aí está uma telinha, né, de um exemplo do nosso protótipo. Então, temos aqui à direita, foi a pergunta feita, né, para a gente interagir com o chatbot, né? Então, à esquerda está a resposta que ele forneceu, né? Então, é um exemplo, né, para demonstrar. Pode avançar, né, por favor. Nessa próxima tela, já temos aí o registro de algumas respostas, né, que foram dadas, perguntas e respostas. Então, a primeira coluna, por exemplo, é a pergunta que foi feita pelo aluno, a segunda coluna foi a resposta, né, e a terceira coluna é o identificador do aluno, né, e depois a data. Então, dá para... Claro que, a partir desse momento aqui, a gente percebeu algumas coisas e, claro, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? A disciplina tem, como ela é uma disciplina de educação à distância, ela tem provas online e trabalhos online que os alunos entregam, né? Obviamente que os alunos foram no chatbot perguntar coisas da prova e perguntar coisas relacionadas ao trabalho. Não só da entrega, de como seria a entrega do trabalho, mas também referente a questões da prova propriamente dita, né? Então, isso não foi um problema, tá? Por mais que a gente ache que a questão da cola pode ser um problema, nesse caso não. O robô ele tem um limite de 100 caracteres, né? Eu posso fazer uma pergunta até 100 caracteres, né? E depois dessas perguntas, né, a gente também, no fim, vai acabar analisando se o aluno soube fazer a pergunta correta ao robô. Pode avançar, né, por favor. Então, fechando, né, já a apresentação aqui, a gente percebe que o modelo GPT, de fato, é eficiente. Construir os chatbots, né? Então, ele produz uma linguagem natural coerente, pelas análises das respostas que eu já tenho feito, né? A gente tem aí um corpus de 175 bilhões de parâmetros, né? Nessa terceira versão, agora já saiu a quarta versão, né? E a gente percebe que logo, logo nós vamos ter um grande avanço aí na tecnologia de chatbots, a ponto de termos, de fato, alguns tutores virtuais em disciplinas. É isso, professor Rafael. Muito obrigado, Daniel e Daiane, pela apresentação. Impressionante o trabalho, acho que um trabalho extremamente atual e importante para a gente que lida com isso diariamente, né? Eu fiquei com uma dúvida, como que vocês implementaram isso no AVA? Dentro do AVA, a gente conecta usando existe um padrão que todos os ambientes virtuais usam, que se chama LTI. Aí dentro desse padrão, a gente desenvolve ali alguns parâmetros que conectam com o AVA. Certo. Existe uma padronização já para isso. Ok. E esse trabalho foi feito específico aí para a universidade de vocês, ou existe alguma eventual iniciativa colaborativa com outras instituições? Não,
em colaboração com outra instituição. Então, eventualmente, se uma instituição procurá-los, existe aí uma possibilidade Isso, claro, de utilizar. claro. Porque o robô, ele está pronto, é só você dar um parâmetro para ele. Por exemplo, olha, você só vai responder perguntas sobre citologia, por exemplo. Aí, como ele já tem um corpus grande, porque ele está baseado no próprio modelo GPT, qual é a vantagem de usar esse modelo? Ele já está pronto lá, né? E aí é só a gente passar alguns parâmetros e testar, ver se algumas respostas vão ser de fato coerentes, porque ele pode errar sim, né? Tá? Ele pode dar respostas erradas. Ele não repete resposta, inclusive, né? Então, às vezes, ele também pode, eventualmente, dar uma resposta fora do contexto. Agora, eu também posso passar um texto para ele e dizer, olha, só responda perguntas que estão dentro desse contexto aqui. Perfeito. Professor Daniel, o senhor poderia disponibilizar o seu contato? O meu e-mail é daniel.oliveira@unigranrio.edu.br. Okay. Se você puder passar via chat, por gentileza. Okay. Alguém da audiência gostaria de questionar o professor Daniel sobre o trabalho, a professora Daiane? Não? Ok. Muito obrigado, equipe. Dando continuidade, gostaria de chamar o professor Marconi, a apresentação do trabalho Gamificação como metodologia ativa aplicada à disciplina de endodontia, relato de experiência. Bom dia a todos. Por meio aqui atarefado no meio da clínica aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Já está aparecendo o compartilhamento sem apresentação, né? Sim, está aparecendo. Se eu puder apenas colocar no modo de apresentação. Abriu? Sim, muito obrigado, professor. 8 minutos a partir de já. Bom, estava pedindo ali para o auxiliar para fechar ali a porta, porque estou no meio de uma clínica. Professores, então, o nosso trabalho aqui, juntamente com a professora Gisele e o professor Matheus, com dois preceptores, né? Alunos, colaboradores. A gente fez trabalhou com uma gamificação na odontologia, utilizando nessa disciplina Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor. Desculpa. Então, o relato de experiência da gente em relação ao conteúdo, tentando fazer um comprometimento, um engajamento dos alunos em relação a um momento que a gente sentiu nas outras turmas, que eles tinham bastante dificuldade, né? Principalmente porque é uma disciplina teórico-laboratorial, e é que eles não tinham, nesse ponto, eles não tinham muito, ficavam a desejar em relação a esse conteúdo, mesmo a gente trabalhando com a metodologia ativa, com TBL, né? Anteriormente, já proposto na disciplina mista, na disciplina híbrida, mas eles tinham uma dificuldade muito grande nesse tópico em si, né? Então, a gente tentou melhorar essa experiência deles fazendo a tentativa de engaging utilizando uma plataforma, né? Então, a gente, utilizando os alunos do 6º período, eles tinham um material de apoio já na plataforma Canvas, né? Que era o problema do diagnóstico e tratamento em endodontia, porque, como eu falei, a disciplina se trata teórico-laboratorial, então o diagnóstico e tratamento
do paciente em si, aí eles ficavam muito a desejar e ficavam meio... não eram receptivos a essa parte do programa. Então, a gente decidiu fazer uma utilização da plataforma Kahoot, porque é uma plataforma que ele já tem contato já desde o início do curso e melhorou bastante o engagement dele. Então, o Kahoot para a gente serviu, porque é uma plataforma simples da gente trabalhar, dentro do que a gente tem como arcabouço para fazer essas nossas interfaces ou interrelações com os alunos, né? Então, a gente especificou um tipo de questão, né? Colocou um timer, um tempo para eles, né? E a gente esperou que o time como um todo trabalhasse, né? Então, o Kahoot é uma plataforma simples, né? E uma plataforma bem acessível, tanto é gratuita como pode ser também alguns elementos pagos, e os alunos eles engajam bem com essa disciplina, com essa plataforma. Então, ele se propõe, no Kahoot, ele diz assim, mantém até mesmo as maiores turmas imersas, né? Então, se trata de uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro do nosso arcabouço de ferramentas de engajamento, né? Essa plataforma, que eu acredito que muita gente já usa, né? Principalmente quando no evento da pandemia, a gente utilizou bastante, né? E como que a gente fez, né? Então, o que a plataforma diz? A gente escolhe um tipo de questão, no caso, a gente escolheu a verdadeiro ou falso, né? A gente criou os times, né? Criamos os grupos e fizemos uma temporização e uma métrica de pontuar os scores mais positivos, né? Então, na etapa primeira foi essa, né? A partir da leitura inicial, né, do TBL que eles tinham, foram elaboradas essas questões de verdadeiro ou falso, e a gente deu 20 segundos para responder cada questão, e uma das métricas era quanto mais rápido eles respondessem, né, maior a pontuação no jogo, e a gente ranqueava as três melhores pontuações. Depois desse ranqueamento, a gente passava com a etapa seguinte, né, fazia uma breve discussão sobre as questões, né, no grupão, e depois a gente complementava o conteúdo, a aula magistral, a aula do professor, complementando aquele conteúdo que eles já tinham previamente, né, estudados, porque eles tinham isso aí na interface da plataforma. Né? O que a gente percebeu, né, quando a gente fez essas questões de forma lúdica, utilizando uma plataforma que eles já trabalham bem, né? Era uma abordagem sutil para a gente obter essas informações, né? Eram 62 alunos e o que a gente percebeu que existiu em torno de 56,9% de respostas corretas, né? E isso foi, assim, para a gente mensurar o conhecimento prévio deles, e a gente sabe que os alunos, às vezes, eles postergam, né, essa história do TBL e eles vêm para a aula ainda sem ter assimilado, sem ter texto do conteúdo. E, ao mesmo tempo, foi bom a gente saber, porque a gente conseguiu fazer um dimensionamento, né? Uma metragem, uma métrica em relação ao conhecimento deles. Já que a gente queria, né? Já que a gente tem a ferramenta à disposição deles, que eles já tivessem com esse conhecimento mais amadurecido, né? Isso é a ferramenta que ajuda no desenvolvimento crítico. Quando a gente faz as perguntas, a gente tenta trabalhar isso, né? Mas que a gente ainda, o que a gente percebeu, né? Que ainda existem algumas limitações, principalmente do perfil do estudante,
com o engajamento nas ferramentas digitais, porém, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que percebeu que esse percentual demonstra que o aluno ainda, né, tem uma certa dificuldade de maturação quando a gente propõe o TBL e propõe o estudo anterior àquela falta de autonomia que eles apresentam ainda, né? Apesar de já ser aí no 6º período do curso. Então, isso deu para a gente como a gente fez, não foi como uma atividade para se perceber quantificar, quer dizer, mas principalmente para qualificar esse tipo de estudo e o tipo de aluno que a gente está enfrentando eles em sala de aula, ou complementando esses estudos dele. Então, a nossa intenção era maior, um estudo mais prospectivo dessa prática que os alunos não demonstraram, assim, né? 56% em 72% não foi tão bom como a gente esperava que fosse, mas deu um diagnóstico para a gente, a situacional do aluno em relação a essa parte. E por isso a gente começou a trabalhar, né, a partir dessa métrica, a gente trabalhou as estratégias que a gente ia traçar mais para frente. Perfeito, professor. Era Muito isso, obrigado gente. muito obrigado pela apresentação. Nosso tempo aqui acabou se encerrando. Gostaria de abrir a audiência. Questões ao professor Marconi? Perfeito. Professor, muito obrigado pela apresentação e compartilhar os resultados do seu trabalho. Eu que agradeço. Dando continuidade, gostaria de chamar o professor Gustavo para apresentar o trabalho intitulado Inovação no Treinamento para a Prática de Sutura em Odontologia. Bom dia, professor Rafael. Bom dia a todos presentes. Me ouvem bem? Bom dia, professor. Sim, ouvimos. Eu vou compartilhar minha tela. Peço apenas aos colegas que, por favor, não deixem de registrar a presença. Professor, estão vendo minha tela? Sim, Gustavo. A partir de já, 8 minutos para a apresentação. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou o professor Gustavo Teixeira, sou professor da disciplina de Cirurgia Bucal no Unipitã, em São João del Rei, que é do Grupo AFIA. Esse trabalho ele tem como coautores o professor Michel Calil e o professor Marcel Abrão, né? E o nosso trabalho foi intitulado Inovação no Treinamento para a Prática de Sutura em Odontologia. Bem, a prática de sutura é uma prática fundamental, né, na formação dos nossos alunos para a execução dos procedimentos cirúrgicos, né, em nossa clínica. O que nós fizemos? A gente tem um método tradicional, né, de desenvolvimento para a apresentação dessa temática para os alunos através de uma aula expositiva, onde a gente apresenta toda a teoria, né, necessária para que os alunos possam caminhar para uma prática laboratorial, executando os procedimentos de sutura. Então, a gente faz uma prática inicial, que a gente usa ali os instrumentais, com uma espuma, né? Então, esse método tradicional, a gente entendia que acabava ficando com um certo desnivelamento entre os alunos, né? Dentro das práticas presenciais, a gente percebe sempre alguns alunos mais engajados em executar a prática laboratorial, em detrimento de outros que, às vezes, a gente não consegue manter ali engajados durante todo o tempo. Então, baseado nessa dor, né, que a gente percebia como docente, nós desenvolvemos e pensamos em como trazer a tecnologia para que a gente pudesse nivelar melhor
os nossos alunos. Então, a gente tem na nossa instituição uma plataforma digital, né, que é o Canvas. Através dessa plataforma, a gente consegue hospedar, né, o nosso material didático. Então, tudo aquilo que foi apresentado na nossa aula teórica, a gente hospeda ali na plataforma digital para que todos os alunos tenham a possibilidade de consultar a qualquer momento esse material didático. Além disso, nós disponibilizamos, né, o material das atividades práticas. Então, através de um vídeo, como eu mostro aí para vocês, esse vídeo ele também fica hospedado, né, na nossa plataforma digital. Todos os alunos eles têm acesso a esse vídeo a qualquer momento. Então, assim, a gente identificou que seria uma possibilidade deles fazerem, né, possíveis correções daquela atividade prática laboratorial, que era presencial e que a gente só ficava ali naquele momento, né? Então, a gente pensou que o nivelamento dos alunos poderia ser feito através desses vídeos, né, que acabam ficando hospedados aí na nossa plataforma digital. Eu vou deixar que corra um pouquinho o vídeo para vocês identificarem que a gente demonstra aqui todas as suturas que a gente executa na prática, né? Então, aqui a gente tem um modelo em que a gente faz um ponto contínuo do tipo festonado, essa é mais da parte técnica da disciplina, e essa parte teórica que os alunos tiveram com toda a prática agora, ela está sendo hospedada, então, nessa plataforma como material complementar, né, para o nosso aluno. Nesse sentido, a gente caminhou um pouco mais. Além de todo o acesso a esse material, a gente pediu para que os alunos fizessem os próprios trabalhos. Então, eles vêm para uma aula expositiva, fazem atividade prática em laboratório, a gente hospeda o material para eles na plataforma e eles vão produzir, né, em casa o material deles, o trabalho que foi solicitado, e eles vão subir para essa plataforma para que a gente possa fazer as correções. Então, os vídeos vão correr um pouquinho e até com os próprios comentários dos alunos, como a gente demonstra aí para vocês agora. De chuleio, tem 5 pontos do festonado, aqui 50 pontos do simples, 4 pontos do X. Nesse lado, a gente tem mais 50 pontos. Aqui foram festonados, nesse outro lado, 4 pontos do X. Bem, então todos os alunos, né, subiam esses vídeos para a gente, comentados, e assim, dessa forma, os professores poderiam fazer a avaliação, né? Se vocês perceberem, até em um daqueles vídeos ali, a aluna fez um trabalho prático magnífico, né, com uma habilidade excelente, mas ela mesma estava nomeando os pontos de forma equivocada. Então, essa é uma maneira que a gente conseguia, né, fazer as correções pontualmente com eles. Na sequência, quando todos eles enviavam esses vídeos, subiam esses vídeos para a plataforma, a gente ainda abria alguns fóruns para debate. Então, ali era possível que os alunos, entre eles mesmos, conseguissem, né, passar todas as informações a respeito das dificuldades que cada um vinha tendo. O professor também poderia sanar algumas dúvidas nesses fóruns que são, né, dentro da própria plataforma. Então, esse foi, né, o nosso trabalho. A gente pensou aí numa técnica que é tradicional, mas a gente procurou aprimorar, né, com o advento das ferramentas tecnológicas para que a gente pudesse trazer um maior engajamento desses alunos e para que esses alunos ficassem de uma forma mais nivelados, né, que era algo que a gente percebia como uma dor. Para que a gente desse um passo à frente agora, em relação aos demais conteúdos da disciplina, a gente conseguiu, né, através dessa metodologia, nivelar um pouco mais os nossos alunos até que eles chegassem nas atividades práticas com pacientes já mais preparados. Bom, professor, é o que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui estão nossas referências, tá? Fico à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo. Muito importante esse trabalho, porque acabo percebendo que o estilo de avaliação e o estilo de atividade que a gente tem que acabar aplicando, né, nos dias de hoje, ele está mudando, né? E principalmente aqui eu falo pela minha escola, onde eu leciono, né?
os alunos, principalmente depois da pandemia, têm gostado muito dessa forma de... Eles têm pedido bastante vídeos, né? Materiais didáticos na forma disponibilizada como em vídeos. Então, eu acredito que deva ter sido uma experiência muito interessante para você, professor, e colegas que participaram desse trabalho, né? Porque deve ter tido, com certeza, engajamento desses estudantes, a forma de avaliação como um vídeo, né? Desperta, de certa forma, o interesse deles, é uma coisa um pouco diferente, então acho que também fomenta um pouco mais essa questão de engajamento que a gente tanto procura, né? Então, achei muito interessante, professor, o trabalho de vocês aí. Obrigado, professor. E aí, finalizando esse comentário, né, eu acho que é baseado muito nisso mesmo, né? A gente precisa trazer um maior interesse, um maior engajamento desses alunos. E como ali acontece tudo de uma forma dinâmica, né? A gente mantém, através desses fóruns, constantemente, né, conhecimentos aplicados ali na disciplina, em cima dessa atividade, principalmente. Obrigado. Eu achei muito bacana, porque eu estou vendo que vocês estão em colegas, né? Então, um colega trabalha um e-book, o outro colega propõe uma forma diferente de avaliar, de conhecer o estudante, de saber o erro, o que ele precisa conhecer, porque às vezes, né, a gente percebe um estudante que sabe muito bem aquilo que ele está fazendo, mas tem um detalhezinho que você precisa polir, né? Justamente isso que você mostrou para a gente aqui. Então, é uma forma muito mais amigável, muito mais próxima do estudante, né? Acho que é muito importante, é isso que a gente precisa buscar para melhorar a nossa experiência e a deles também, né? Muito obrigado, professor. Perfeito, obrigado. Audiência, algum gostaria de fazer algum comentário? Não? Então, dando sequência, gostaria de chamar a professora Tânia para a apresentação do trabalho intitulado Reorientação da Prática Farmacêutica do Atendimento nas Farmácias para o Consultório Farmacêutico Independente. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Eu acho que não estou conseguindo colocar o meu trabalho, né? Não, para nós ainda não aparece a sua tela. Você já disponibilizou para mim? Sim, já está disponível. Então, só um minuto, por favor. Estou aqui olhando a tela. No canto inferior da tela, a senhora vai ter uma opção chamada de compartilhar tela. Sim, eu já vi esse... Só que eu tenho que fechar o trabalho que eu vou apresentar. Ele estava aqui na minha tela e não na área de trabalho. Só um minutinho, por favor. Ok, professor. Já está aparecendo? Não, né? Não, professor. Eu não estou conseguindo, professor. Eu percebo que tem mais uma colega sua, a Tainara, ela está presente, se ela puder ajudar. Mas ela não tem esse trabalho. Ela não tem. Fernanda Barreto também presente, ela poderia ajudá-la? Eu estou tentando aqui... Agora apareceu, agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Se a senhora puder colocar no modo de Eu apresentação. não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se é essa daqui. Desculpe, gente. Está aparecendo agora? Sim, agora aparece, professor. Ok, então, desculpe aí inicialmente. É que eu tinha algumas versões, né? Já vamos começar a contar o tempo? Sim, professora, começando a partir de agora. Boa apresentação. Ok, muito obrigada. Então, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço, né,
a escolha do nosso trabalho, e o aceite do nosso trabalho para apresentação nesse fórum. O nome do trabalho, Reorientação da Prática Farmacêutica, do atendimento nas farmácias para o consultório farmacêutico independente, é muito do que a gente vive hoje na profissão farmacêutica, com os avanços tecnológicos e com os avanços clínicos que a profissão teve. E esse trabalho ele fez parte de uma das avaliações, a primeira avaliação da disciplina clínica farmacêutica, que é do 10º período do curso de farmácia da Unigran Rio, do campus Duque de Caxias, e os autores acadêmicos foram a Fernanda, o Lucas, o Tiago, a Luísa, a Marissa e a Tainá. Para a gente chegar, né, a esse ponto que nós estamos hoje na nossa profissão, nós tivemos marcos muito importantes para que ela evoluísse. E a primeira dela foi o exercício da profissão ser regulado no Brasil em 1931. Depois nós tivemos a Lei Federal 3.820 de 1960, que regulamentou a profissão farmacêutica também no Brasil, criando os conselhos federal e os conselhos regionais de farmácia, que são responsáveis por essa legalização toda da profissão. E nós tivemos também uma importante participação, que foi o MEC, com a mudança das nossas diretrizes curriculares. Então, um currículo que nós tínhamos bastante tecnicista desde 1969, quando foi nos anos 2002, eles tiveram uma reformulação e houve, então, a necessidade de ampliar as atribuições do farmacêutico também para os níveis de atenção à saúde, além daquelas que o farmacêutico já faz, né, com os fármacos, análises clínicas, alimentos, etc. Então, é a resolução do Conselho Nacional de 2002, né, e também do Conselho Nacional de Educação de 2017, que ampliou. E, com isso, o Conselho Federal de Farmácia pôde editar resoluções que contemplassem as atribuições clínicas do profissional farmacêutico. E, então, a lei federal, que vem posteriormente, corrobora mais ainda e transforma as farmácias em unidades de saúde, né? E, com isso, o farmacêutico amplia suas atividades. Quando foi ano passado, o Conselho Federal também editou 2 normas, né? A resolução que cria e legaliza os consultórios farmacêuticos, inclusive os independentes, né? Coisa que a gente não tinha, né, no Brasil, né, em quantidade muito grande, e ainda institui a telefarmácia. Com isso, a nossa disciplina, que é ministrada no último período, que sempre utilizou as metodologias ativas, né, aliando a teoria e a prática, né, eu pude trazer um dos temas para os grupos, né, foi como legalizar, então, esse consultório farmacêutico independente nos órgãos sanitários e no CRF. Então, eu dei algumas diretrizes, né, que eles seguiram, e o primeiro era legalizar o consultório independente, né, nos órgãos sanitários e no Conselho Regional de Farmácia. Aplicar as tecnologias digitais nas atribuições clínicas dos farmacêuticos em consultório. Eles também precisavam conhecer e aplicar os conceitos e as habilidades da telefarmácia, e também o aprendizado de uma ficha de autoavaliação que o Conselho Regional de Farmácia aplica nas suas fiscalizações para saber se eles estavam dentro das normas legais e éticas profissionais. Então, eles tiveram, né, que usar como metodologia a busca dessas informações em vários locais, porque elas estão distribuídas em vários locais. Então, o grande desafio realmente é reunir isso tudo em um só lugar. Então, eles tiveram que ir nos sites do CRF, do CFF, eles buscaram outras informações em sites outros, né, de organismos que já praticavam a clínica farmacêutica, usando, né, os protocolos que eles precisavam, né, que são protocolos validados, e resolveram, com isso, construir um site onde eles pudessem reunir todas essas informações. E optaram, então, pelo Wix, né, um site gratuito, e eles fizeram, então, criar um QR Code para esse site deles.
e aqui está apresentado o site que os alunos desenvolveram. Então, inicialmente, eles se apresentam no site, né, conheça o grupo 1, né, que era o número do grupo deles, sobre o consultório farmacêutico independente. No meio aí, né, eu tenho a foto deles, né, do Tiago, da Luísa, da Fernanda à esquerda, da Marissa e da Tainara à direita. E o código, né, o QR Code, que se você acessar agora, você consegue acessar, né, se você fotografar, você consegue acessar o site deles. E aí eles começaram a apresentar as diversas áreas do site. Então, expanda seus horizontes educacionais. Eles apresentaram uma área só de legalização do consultório farmacêutico, colocaram também as atribuições clínicas exercidas pelo farmacêutico no consultório. Então, eles reuniram, colocando a ficha que tem que preencher das atividades desenvolvidas nesse consultório. Eles também colocaram quais são os documentos exigidos para a emissão da certidão de regularidade, CR, certidão de regularidade, né? Colocaram também como escolher o local do seu consultório e falaram também sobre os documentos para a vigilância sanitária, né? Se for pessoa jurídica ou se for pessoa física. E ainda deixam aí um POP, né? Um procedimento operacional padrão, para aplicar o método clínico de coleta de dados dos pacientes. E uma área deles também, né, que é o último slide do site, né, que eu coletei, uma área sobre as notícias, onde eles vão atualizar com as notícias recentes, inclusive já colocaram, né, o fórum que nós estamos participando hoje, e ainda abrem um local para que você interaja com o site deles. Então, eles fizeram esse site, conseguiram reunir todas as informações necessárias para que os outros farmacêuticos possam acessar. Então, eu concluo, né, faço algumas conclusões que, através das metodologias ativas, né, e das tecnologias digitais que estão disponíveis, os discentes tiveram a oportunidade de pesquisar as novas atribuições do âmbito profissional que foram trazidos por essas diretrizes e das normas do CFF. É importante também que a gente tenha em mente que os componentes curriculares têm que estar alinhando conhecimentos teóricos e práticos, tendo em vista a necessidade desse profissional ser inserido no mercado de trabalho. Então, com a criação desse site, né, agregando todas as informações necessárias, a gente pode ver que realmente eles agregaram valor à profissão e valor aos farmacêuticos. Então, eu tenho um site que tem todas essas informações necessárias. Essas são aí as referências bibliográficas que eles utilizaram e, obviamente, os alunos desenvolveram esse trabalho com muita elegância e tiveram a nota máxima, né? Obrigada e agradeço a eles estarem aqui conosco. Muito obrigada e fico aberta aí para os questionamentos. Muito obrigada, professora Tânia. Gostaria de abrir a audiência. Alguma questão à professora? Eu acho importante, professora, nós compartilharmos, né, essas diretrizes com os estudantes. Isso não é um documento que simplesmente cabe à instituição de ensino e aos professores como forma a nortear as experiências, né, e readaptar o nosso currículo. Eu acho que é muito importante esse exercício que a senhora e a sua equipe fez de apresentar aos estudantes aquilo que eles precisam conhecer em termos de diretriz curricular. E esse trabalho reflete uma consequência disso, né? Sim, sim, porque é muito difícil você ministrar uma disciplina que traz muita legislação, né, sem mostrar para ele a necessidade daquela legislação, né? Então, quando o farmacêutico é inserido no mercado de trabalho, ele tem 135 áreas de atuação e cada uma tem uma regulamentação. Então, onde ele vai buscar essas informações, né? Então, a legalização, por exemplo, do consultório que eles fizeram são perguntas diárias entre os grupos de farmacêuticos que não sabem onde buscar a informação.
por isso que eu achei muito importante, né, a reunião dessas informações e estar alinhada com as diretrizes, né? Isso que é importante. Nós não fugimos da diretriz. Com certeza. Obrigada. Parabéns, e parabéns pela iniciativa de trazer as suas alunas a essa reunião. Ah, sim, obrigada. Elas agora já não são mais alunas, já são minhas colegas de trabalho, são farmacêuticas. Ah, que bom. Se formaram no último período agora. Ótimo, então, um ótimo carreira para todas elas. Parabéns para todos, né, que fizeram esse trabalho maravilhoso para nós. Sim, muito obrigado, professora. A respeito, bom, encerramos as apresentações, agora é um momento de dúvidas gerais. Tá? Alguém gostaria de questionar? Não? Bem, muito obrigado a todos pela presença. Eu encerro essa sessão de apresentação, agradeço a todos os autores e participantes dessa sessão. Espero vê-los em breve em outro evento do STEM. Ok, obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigada.